Renato Vasquez, o ator, o atleta, o intérprete, o repórter. E estes. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia mesmo. E estou aqui para contar um caso, um fato, uma história, um acontecimento. A história de Ronaldo, o taxista do Fusca marrom caravela. O milagre de Nossa Senhora. Ronaldo trabalhou em uma empresa de engenharia civil como mecânico de automóveis durante o período do ano de 1982 ao ano de 1984, quando conheceu Roberto que trabalhava no mesmo setor como eletricista de automóveis. Roberto, mais conhecido como Meinha. Roberto tinha o apelido de Meinha. Meinha porque nessa época era costume da maioria dos homens usarem meias finas na cabeça, meias finas de mulheres na cabeça para proteger o cabelo, e Meinha era um deles. Meinha, o eletricista, tinha 2 táxis Volkswagen que no período noturno, nos períodos de folga, Meinha trabalhava como taxista, principalmente no período da noite. A empresa onde Ronaldo e Meinha trabalhavam estava abrindo concordata e possivelmente iria fechar as portas e parar com as suas atividades na área da construção civil. Durante alguns meses, a empresa foi demitindo funcionários e Ronaldo e Roberto, o Meinha, estavam sendo os primeiros da lista de demissões. Foi quando Meinha teve a ideia de propor vender um dos táxis para Ronaldo, para que ele não ficasse desempregado, porque aquele ano o emprego estava muito difícil. Havia muita gente desempregado na época. Ronaldo aceitou a proposta de comprar o táxi de Meinha e acabou comprando. Era um Fusca 1300L, ano 1975, de cor marrom caravela. Um carro muito bonito, motor adaptado a álcool, dupla carburação, um carro muito bom mesmo. Foi mais ou menos nessa época em que estava começando a implantação e testes dos motores a álcool. O pessoal estava transformando os carros a gasolina a álcool, porque rodar na praça com veículos com motor a álcool estava sendo mais vantajoso para os taxistas. A maioria dos taxistas adaptavam e usavam o gás GLP de cozinha, muito perigoso para essa atividade, e era proibido usar gás de cozinha em veículos
automotor. Então, Ronaldo procurou logo fazer o curso, a escolinha de taxista, para tirar o cadastro de táxi, e passou a trabalhar na praça antes mesmo de ser demitido da empresa onde trabalhava, na Vila Jaguara, em São Paulo. Ronaldo conseguiu tirar o seu cadastro de taxista e começou a trabalhar à noite, mesmo com pouca experiência na praça. Ronaldo, mesmo com pouca experiência como taxista, já trabalhava há alguns meses na praça, nas horas vagas, nas horas de folga e finais de semana e feriados, mesmo antes de ser demitido da empresa que havia entrado em concordata. Foi quando Ronaldo, que com apenas alguns meses de experiência na praça, aprendeu um pouco de malandragem e esperteza da praça. Havia muita disputa por passageiros na época, porque os passageiros estavam sumindo da praça. Você às vezes rodava quase o dia todo e não achava passageiros, e ainda havia a disputa por passageiros com os carros de empresas, os carros de frotas da época. Nessa disputa por passageiros, foi quando, por volta das 17h30 do dia 10 de agosto do ano de 1984, Ronaldo procurando por passageiros no bairro da Lapa, mais precisamente passando pela rua Barão de Jundiaí, sentido centro da cidade. Havia um carro de frota à sua frente, também à procura de um passageiro. Ronaldo avistou no ponto de ônibus à sua frente 2 possíveis passageiros. Ronaldo, com a pouca experiência que tinha na praça, tinha quase certeza que seria 2 possíveis passageiros aguardando um táxi. Foi quando Ronaldo percebeu aqueles 2 homens parados no ponto que eles eram passageiros, e acelerou o seu marrom caravela e ultrapassou o táxi de frota, pegando logo em seguida os 2 passageiros que estavam ali no ponto. Ronaldo, como diz a gíria, deu um chapéu no taxista do carro de frota. Será que Ronaldo agiu certo ou cometeu um erro, ou usou de malandragem ou má fé com o seu colega de profissão, taxista de frota? Creio eu que foi um grande erro de Ronaldo ter ultrapassado o táxi de frota e pego os 2 passageiros, no qual a preferência seria do taxista de frota. Afinal, ele estava à frente de Ronaldo. Assim que os 2 homens deram sinal, Ronaldo parou o carro e os 2 entraram no táxi de Ronaldo, cujo endereço dado de destino era o Jardim Santo Antônio, em Osasco.
próximo ao cemitério Santo Antônio. Enquanto Ronaldo pegava os 2 passageiros, o táxi de frota continuou o seu caminho pela rua Barão de Jundiaí, sentido centro da cidade. Ronaldo seguiu viagem com aqueles 2 passageiros, com destino à cidade de Osasco. E logo Ronaldo percebeu que não tinha feito um bom negócio ter pego os 2 passageiros para levar até Osasco. Por quê? Porque naquela época a cidade de Osasco era conhecida como a cidade do crime. A cidade do crime pelo fato de lá acontecer de matarem muitos taxistas. Desconfiado dos 2 passageiros, devido a algumas indagações feitas por um dos passageiros a respeito do ano e estado do seu Fusca, Ronaldo logo desconfiou dos 2 passageiros e seguiu a viagem preocupado em ser um assalto no caminho de destino. Ronaldo ficou muito preocupado em ser assaltado no caminho de destino a Osasco. Na época, Ronaldo tinha que passar por uma comunidade do Jaguaré, no qual Ronaldo achou que, ao passar por aquela comunidade, ao passar por aquele local, seria praticamente assaltado por aqueles 2 passageiros. Mas felizmente não foi o que aconteceu. E assim Ronaldo e os 2 passageiros seguiram viagem até o Jardim Santo Antônio, em Osasco, onde era o destino dos 2 passageiros. Felizmente, Ronaldo já estava chegando no local de destino combinado pelos 2 passageiros. Até aí, nada havia acontecido como Ronaldo esperava. De repente, de ser assaltado. Então Ronaldo ficou mais tranquilo. Foi quando de repente o passageiro que estava sentado no banco da frente, ao lado de Ronaldo, pediu que ele parasse o carro, que eles já haviam chegado ao seu destino. Ronaldo parou o seu táxi, o marrom caravela, próximo a um grupo de pessoas que conversavam ali no portão de uma casa e nem sequer desconfiou de nada. O passageiro do seu lado direito, pediu para que Ronaldo desse o valor da corrida e desceu do carro. Enquanto o passageiro que estava no banco de trás esperava Ronaldo ver o valor da corrida correspondente à tabela que era usada na época. Já havia escurecido, era mais ou menos umas 18h30, quando Ronaldo chegou no local de destino. Assim que Ronaldo passou o valor da corrida para o passageiro de trás, que ainda estava dentro do carro, para pagar a corrida, o outro passageiro, que já havia descido, passou pelo pessoal que estava conversando na calçada,
deu a volta pela frente do carro e abriu a porta do motorista, a porta de Ronaldo, pedindo para que Ronaldo passasse para o outro lado do banco do passageiro, ao mesmo tempo em que o passageiro de trás anunciava um assalto com uma arma apontada na nuca de Ronaldo. Após o passageiro do banco de trás pegar o dinheiro, mandou que Ronaldo descesse do carro e que não reagisse. Mas o outro passageiro, que já havia descido e aberto a porta de Ronaldo, não deixou que Ronaldo descesse e pediu para que Ronaldo passasse para o banco ao lado e que Ronaldo iria junto com eles. Ronaldo não imaginava que seria levado pelos dois ladrões e tentou argumentar com eles, mas não teve diálogo. Um dos ladrões assumiu o volante do Fusca e seguiam viagem rumo à cidade de Carapicuíba, também uma cidade muito perigosa na época. Os dois ladrões alertaram Ronaldo que iriam deixá-lo ir embora com seu táxi se eles encontrassem um outro carro bem melhor do que o de Ronaldo para roubarem durante o percurso. Então seguiram procurando outros carros e foram em direção à estação de trem Antônio João, em Carapicuíba, onde atravessaram a linha do trem em direção ao rio Tietê, onde também era conhecido como um local de desovas de motorista de táxis que matavam e jogavam ali na beira do rio Tietê. Ronaldo estava muito assustado. Seu pensamento ia longe, mas procurava manter a calma. Afinal, ele tinha conhecimento de que aquele local geralmente era o fim da maioria de taxista morto em assalto, porque Ronaldo trabalhou muito tempo em Barueri e ouvia essas notícias diariamente. Ao chegar próximo à estação de trem, Estação Antônio João, em Carapicuíba, havia um trem parado na estação, no sentido São Paulo. Então Ronaldo pensou: vou pedir para os caras para deixar eu descer aqui e assim eu tomo aquele trem para voltar para São Paulo. Os bandidos haviam devolvido os documentos e a carteira de Ronaldo e ainda deram R$1 para que, no caso, se eles liberassem Ronaldo, ele pudesse pegar um ônibus ou um trem de volta. Por isso o pensamento de Ronaldo. Mas foi um engano. Os bandidos disseram que ali tinha trem toda hora. De vez em quando o bandido de trás falava para que Ronaldo não reagisse e o cutucava às suas costas com o revólver. Assim que o trem partiu e a cancela se abriu, os ladrões seguiram com o Fusca marrom caravela em direção a uma vila próxima, beirando o rio Tietê, a uma velocidade muito baixa, que dava até para pular do carro, o qual
por alguns momentos, passava pela cabeça e pensamento de Ronaldo. Parecia que aquele bandido que estava atrás lia os pensamentos de Ronaldo, porque quando Ronaldo pensava em tomar uma atitude, o bandido cutucava as costas de Ronaldo e dizia: não reage não reage, senão você morre. A rua em que o táxi trafegava era de terra e tinha muitos pedregulhos e que brilhavam com o farol do Fusca, como se alertando Ronaldo, que pensava em pular do carro em movimento. Assim que o táxi passasse pelo meio de uns 10 ciclistas que ali trafegavam, que estavam pedalando à frente, o pensamento de Ronaldo era de que, quando estivesse passando entre os ciclistas, ele abriria a porta do seu Fusca, do seu lado direito, e de repente pulasse. E pulava entre as bicicletas e pediria socorro ao ciclista. Mas, ao mesmo tempo que Ronaldo via aqueles pedregulhos de ponta brilhando, e o bandido de trás o cutucava às suas costas, Ronaldo não pensou 2 vezes. Ronaldo, vendo que não tinha jeito, não tinha solução, resolveu seguir até o final. Assim que passaram pelos ciclistas, Ronaldo, em pensamento, começou a rezar um Pai Nosso e 3 Ave Marias, e pediu a Deus e a Nossa Senhora que o livrasse daquele perigo e que o livrasse das mãos daqueles bandidos, porque os pensamentos de Ronaldo iam longe. Ele só pensava na sua família e se iria sair vivo daquela situação. Ronaldo continuou rezando um Pai Nosso e 3 Ave Marias. De repente, o carro parou bem à beira do rio Tietê, próximo a algumas casas, e os bandidos mandaram que Ronaldo descesse do carro e que não reagisse, e que eles iriam levar o seu táxi embora. Ronaldo ficou abismado. Que eles iriam levar o seu táxi embora. Ronaldo ficou abismado, não sabia o que fazer. Ronaldo só pensou em agradecer a Deus por estar vivo e ficou olhando o seu 1975 sendo levado pelos ladrões, no qual o carro nunca foi encontrado. E assim aconteceu o milagre de Nossa Senhora. Essa é a história de Ronaldo, o taxista, contada por Renato Vasquez, o ator, o atleta, o intérprete, o repórter. Milagre de Nossa Senhora. Renato